Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do Revendo Fisiologia 2021, do PPG em Fisiologia da URGS. Eu sou o professor Adriano Assis, professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento da Universidade Católica de Pelotas. Estou aqui como convidado para falar sobre o envelhecimento e o cérebro. Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Fisiologia pelo convite e também ao professor Maurício Krause. Antes de começarmos a falar da fisiologia, do envelhecimento cerebral, é importante que sejam destacados alguns dados epidemiológicos. Em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões. Dados do IBGE mostram que a tendência do envelhecimento da população vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é maior do que o número de crianças até 9 anos. Nos últimos anos, então de 2012 a 2019, houveram 7,5 milhões de novos idosos, ou seja, houve um aumento de 29,5%, quase 30% nessa faixa etária. Eu trouxe aqui uma projeção da população brasileira, das faixas etárias da população brasileira até 2060. Então, hoje em dia, claro, esse gráfico é 2018, mas a gente pode dizer ainda faz pouco tempo, ainda nós temos uma pirâmide em relação às faixas etárias, onde a maior concentração de pessoas fica ali entre os 15 e 50 anos, mais ou menos. E aí essa projeção fala que em 2060 nós teremos aí não teremos mais uma pirâmide nessas faixas etárias, e sim uma diminuição lá naquelas décadas iniciais e um grande aumento a partir aí dos 50 anos até aos 90 anos. O que torna muito importante o estudo e a compreensão da fisiologia do envelhecimento. Obviamente que essa projeção é baseada num aumento da expectativa de vida que vem sendo mostrado nos últimos anos, nas últimas décadas. Bom, o envelhecimento ele é definido como um declínio fisiológico progressivo e visto após aproximadamente os 30 anos de idade. Existem várias teorias de como e por que o processo de envelhecimento ele ocorre. No entanto, na prática, o que se acredita mais é que seja a interação de muitos deles e em combinação com fatores ambientais, fatores extrínsecos, que levam então às manifestações aí clínicas do envelhecimento. Eu trouxe aqui algumas teorias do envelhecimento. A gente não tem muito tempo, a gente não vai se deter em cada uma delas, mas é importante que vocês saibam que existe essas teorias. Então, a primeira dela que fala sobre o encurtamento dos telômeros. Depois nós temos a segunda falando sobre um acúmulo de danos. Então, o envelhecimento seria o resultado do acúmulo de danos no nível celular e molecular. A teoria dos radicais livres, então um acúmulo de reações oxidativas, causando dano celular. Aqui também a questão, a teoria do soma, soma descartável. Nós temos também a teoria do acúmulo de mutações e a teoria da pleiotropia antagonística. Então são algumas, mas como eu falei, o que se acredita que é uma combinação, um pouco de cada, junto com fatores extrínsecos. Bom, e o cérebro, nesse processo de envelhecimento, como fica? Então, relembrando um pouco da fisiologia do sistema nervoso,
O sistema nervoso, né, ele pode ser dividido, né, ele vai ser dividido, né, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, né, dividido em cérebro e medula espinhal, já o sistema nervoso periférico, dividido em nervos cranianos, espinhais e periféricos, os gânglios e as terminações nervosas. Por uma questão de foco, né, hoje nós vamos falar sobre os efeitos do envelhecimento no cérebro, certo? Então, em relação ao cérebro, né, nós vamos falar sobre alguns pontos chaves que vão estar ligados, né, à questão do envelhecimento. Então, o metabolismo energético cerebral, a histologia cerebral, né, o estresse oxidativo, neurotrofinas, morfologia e os neurotransmissores, né? Então, vamos entender um pouco qual o efeito do envelhecimento sobre todos estes metabolismos, ok? Bom, começando com a parte então da morfologia, né? Ou seja, a forma e a anatomia do cérebro, né? Ela vai mudar com a idade, né? E mais comumente ela vai haver uma atrofia significativa, né? Ou seja, uma perda de volume do tecido cerebral, né? Então, o cérebro dos indivíduos aparentemente saudáveis vão sofrer vários graus de atrofia cortical e subcortical com o envelhecimento, né? Essas mudanças elas são acompanhadas de déficits cognitivos, perda de memória, redução de desempenho motor e de alteração comportamental, né? Que são aí parâmetros clínicos, né, vistos aí com o envelhecimento. Aqui nós temos, né, uma tomografia que mostra essa questão da morfologia, né? Então na esquerda nós temos aqui um adulto jovem. Depois nós temos então aqui uma pessoa de 94 anos, né, sem demência, né, e aqui uma pessoa de 77 anos com demência, né. Então nós podemos observar que existe sim, né, essa atrofia, né, se nós formos comparar, né, um adulto jovem com um idoso, existe aqui uma atrofia vista, né, através dessa tomografia. E o que chama a atenção também é que a demência, né, é uma situação, claro, mais patológica, né, que não é o nosso objetivo hoje. A gente vai falar mais da fisiologia do envelhecimento e não da patologia, de, né, doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, chama a atenção, né, que mesmo, né, com uma menor idade do que essa pessoa do meio, mas com uma situação patológica, né, a atrofia ela parece similar, né. Ainda, né, então existe aí uma perda, né, de 20% mais ou menos do volume cerebral por volta dos 85 anos, né. O lobo frontal ele apresenta uma atrofia maior em comparação com os núcleos do tronco cerebral, né, que eles ficam mais preservados, não sofrem tanto o efeito do envelhecimento, né. Em relação, né, à substância branca e cinzenta, a substância branca a perda ela é uniforme, né, já a perda da substância cinzenta varia, né, de pessoa para pessoa, né. E aqui nós temos, né, uma imagem relembrando, né, a questão da substância cinzenta, a localização, né, e da substância branca, certo? Bom, indo um pouco para a histologia, né, muitos estudos comentam, né, que o número de neurônios, de uma forma geral, não muda, né, mas pode haver, sim, uma mudança em algumas populações específicas, né, por exemplo, as populações dos neurônios hipocampais, né, que alguns estudos trazem que sim, há uma diminuição, tá? Mas o que é bem mostrado, né, é que sim, há uma perda de espinhas dendríticas, né, e sinapses, assim como os axônios mielinizados mais curtos, né? Então eu trago uma imagem aqui que mostra justamente essa questão
aqui é um neurônio, né, de um jovem, e aqui o neurônio de um idoso, né? Então, se a gente for ver, né, a questão aqui na letra B e D, né, há uma diminuição aqui nessa sinapse, né, e também uma diminuição aqui na letra A e C dos espinhos dendríticos, tá? Esse é o efeito, então, do envelhecimento, né, nos neurônios. Novamente, aqui a gente pode ver uma diminuição, né, no tamanho, né, desses neurônios. Então, tanto nessa imagem, né, que um jovem, aqui o idoso, né, e aqui também da mesma maneira, né, mostra. E aí uma representação, né, uma quantificação, né, dessa histologia, nós podemos ver que há uma diminuição, né, no tamanho dos corpos neuronais. Tá? Em relação à glia, né, falando um pouco sobre a glia agora, o efeito do envelhecimento sobre a histologia da glia, os astrócitos, né, eles têm uma mudança aí, morfológica, né, vista de forma histológica. Então, aqui nós temos um desenho de um astrócito jovem e aqui um astrócito idoso, né, envelhecido. Então, o fenotipo ele muda, né, os prolongamentos se tornam mais espessos, né, e também nós temos aí a superregulação, né, então a up-regulação e a down-regulation, né, a regulação de algumas moléculas, né, importantes, algum perfil diferenciado, né. Então nós podemos ver que existe uma superregulação, né, de proteínas como a GFAP, né, genes A1, e então relacionados à reatividade astrocitária, né, também sistema complemento, né, há algumas moléculas relacionadas ao estresse oxidativo, como espécies reativas de oxigênio, como a via da MAP-sinase, né, já uma down regulation, né, de moléculas secretórias, né, como ATP, o VEGF, né, o BDNF, então as neurotrofinas aqui como o BDNF, né, também algumas proteínas relacionadas ao estresse oxidativo, né, como a PGC1-alfa, o NRF2, né. Então há um efeito bem pronunciado, né, do envelhecimento sobre os astrócitos, né, tanto a parte morfológica quanto a parte de mudança de perfil, né. Então, né, nós temos mostrando aqui essa imagem do astrócito idoso, do astrócito envelhecido, né. Também nos neurônios, né, há uma maior morte, né, em algumas regiões, né, então uma diminuição de sinapses. A microglia, né, há um aumento na secreção de citocinas pela microglia e ela se torna mais ativada, né. Os oligodendrócitos, então, né, falando um pouco da glia, né, tanto astrócitos, microglia, quanto oligodendrócitos, né. Os oligodendrócitos, há uma redução na produção de mielina, né, e um prejuízo na diferenciação, tá. Então isso vai prejudicar, né, o processo de propagação do impulso nervoso, né. E essa imagem é uma imagem bem interessante, aí que traz, né, o efeito do envelhecimento, né, sobre os diferentes subtipos celulares aí do cérebro, né. Então nós temos aqui o normal, né, e aqui o envelhecido, né, o idoso, também mais relacionado um pouco com a parte mais patológica, né. Então, o normal nós temos, né, a microglia
com as suas funções já conhecidas, né, de sobrevivência, de proteção à injúria, ao dano, né, também regulação do crescimento neuronal, a alternação em fase M1 e M2, né, os neurônios, né, com a sua função de transmissão dos sinais eletroquímicos, né, regulação das funções gliais, das células gliais, né, tanto de maneira dependente de contato quanto independente. Aqui os astrócitos, né, com a sua função de suporte e manutenção, né, das funções neuronais, também a manutenção da integridade da barreira hematoencefálica, né, também a reciclagem de alguns neurotransmissores, e os oligodendrócitos, né, com a sua função fisiológica, né, de formação e manutenção da bainha de mielina, né, e também um suporte energético aos axônios, né. Passando para o efeito do envelhecimento, né, nós temos então uma microglia com uma sinalização inflamatória ativada, né, uma diminuição da atividade fagocítica, né, os neurônios, né, há uma diminuição na sinalização neuroprotetora e um aumento das espécies reativas de oxigênio, uma maior susceptibilidade aos danos, né, há uma indução pelos neurônios, né, na ativação das células gliais, né, e uma diminuição da permeabilidade da barreira hematoencefálica, né. Os astrócitos, eles se tornam, né, reativos, né, ativando vias inflamatórias, diminuindo processos, né, extracelulares iônicos e se tornam mais suscetíveis aos radicais livres, né, às espécies reativas também de oxigênio. E por último, os oligodendrócitos, né, acaba havendo uma deteriorização da bainha de mielina, né, e isso leva a um processo a uma perda, né, uma diminuição na transmissão sináptica e também vai haver uma diminuição nas taxas de remilenização. Tá? Então nós temos aí uma imagem que mostra, né, de forma bem clara os efeitos do envelhecimento sobre os diferentes tipos de células neurais. Em relação, agora falando um pouco sobre os neurotransmissores, né, relembrando o mecanismo fisiológico de liberação do neurotransmissor, né, ocorre então ali no 1, né, a chegada de um potencial de ação no terminal pré-sináptico, abrindo assim os canais de cálcio voltagem dependentes, né. Com isso o cálcio ele se difunde, né, para o interior aqui do terminal axonal, e esse cálcio então ele vai se ligar nas vesículas sinápticas, né, contendo o neurotransmissor. Essa ligação do cálcio, né, aqui na etapa 3, né, com a vesícula, né, estimula a movimentação dessa vesícula e num processo de exocitose, essa vesícula vai migrar então na etapa 4 para a membrana do terminal axonal, se fundindo com essa membrana, né, e fazendo com que o neurotransmissor seja liberado na fenda sináptica, né. E esse neurotransmissor, então, liberado aqui no espaço, na fenda sináptica, ele se liga ao receptor, né, na célula pós-sináptica, fazendo com que haja, então, um início, né, uma ativação ou uma sensibilização ou uma inibição dessa região da membrana da célula pós-sináptica, né. Então, esse é um mecanismo aí fisiológico de liberação do neurotransmissor. Bom, falando então o efeito do envelhecimento sobre os neurotransmissores, né, em estudos antigos, já da década lá de 80, né, utilizando PET em humanos e primatas,
sugeriram que existem perdas de funções de neurotransmissores devido ao envelhecimento, né? Hoje em dia já há um consenso geral que sim, o envelhecimento afeta esses sistemas transmissores, né? E um grande número de estudos aí tem explorado as implicações funcionais dessas perdas de neurotransmissores ao longo das décadas, né? Então, com o envelhecimento, há uma redução de neurotransmissores, né, como eu falei, como a acetilcolina, a serotonina, né, mas também há uma redução, né, dos sítios de ligação, assim, dos sítios de ligação pós-sinápticos, né, como a gente viu ali, como eu relembrei ali, né, um pouco do mecanismo fisiológico. Cada etapa ali desse processo vai ser suscetível ao envelhecimento, né? Então, tanto a síntese do neurotransmissor quanto a liberação desse neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico, quanto os sítios de ligação, né? Os receptores pós-sinápticos, na membrana pós-sináptica, né? Tudo isso, todas esses componentes vão sofrer efeitos do envelhecimento, né? E, claro, essa redução dos neurotransmissores, né, devido ao envelhecimento, está diretamente ligada ao humor, à memória, né, e à atividade motora, né? Outro neurotransmissor, né, que está relacionado com o envelhecimento, né, e ocorre uma diminuição, né, é a melatonina, né, o que também explica, né, os ritmos diurnos e noturnos inadequados das pessoas idosas, né, principalmente em indivíduos, né, com demência, né. E aí, claro, essa questão da relação com demência passa muito por uma calcificação precoce, que já é mostrada em alguns estudos, né, da glândula pineal, né, então afetando diretamente aí a secreção de melatonina. Falando agora um pouco sobre cada neurotransmissor, né, um dos principais somente, né, obviamente, começando com a serotonina, né. Então, a medição dos níveis de serotonina durante o envelhecimento mostrou, envelhecimento normal, né, não patológico, mostrou diminuições dependentes da idade em certas, mas não em todas as regiões do cérebro, né. Então, existem regiões que não são afetadas, né, pelo envelhecimento, né. Então, não é uma diminuição homogênea, né, no cérebro todo relacionado ao neurotransmissor serotonina, né. Em relação aos receptores, né, de serotonina, vários estudos em humanos demonstraram uma diminuição nos locais de ligação, né, e também na expressão de proteínas ou na expressão gênica, né, desses receptores, né, com o aumento da idade, tá? Mas alguns estudos em roedores tentaram replicar esse efeito e não foi possível ver nesses animais, né? Então aqui é uma imagem, né, que mostra aqui é um PET que mostra justamente a ligação, né, da serotonina no seu receptor, mostrando obviamente quando existe uma imagem com uma cor mais vibrante, né, existe uma maior ligação da serotonina no seu receptor, no 5-HT2A, né. Então, obviamente, no jovem nós temos uma grande ligação da serotonina nesse receptor. Já numa pessoa idosa, normal, né, já há uma grande diminuição, né, da ligação da serotonina nesse receptor. E, obviamente, na doença de Alzheimer já é uma situação mais patológica, né, há uma diminuição mais pronunciada, né. Então, sim, existe essa diminuição da ligação da serotonina no seu receptor com o envelhecimento, né. Em relação à dopamina, né, evidências baseadas em estudos transversais, né, de imagem,
mostram então uma perda da densidade de marcadores tanto pré quanto pós-sinápticos, né, tanto no estriado quanto extraestriatal, né, do sistema dopaminérgico. E aí tem uma taxa importante aí, que seria até 10%, né, por década, essa perda, né, começando aí por volta do início da terceira década de vida, né. Então, cada década, a partir dos 30 anos, vai diminuindo 10%, né, a densidade desses marcadores, né, tanto pré quanto pós-sinápticos do sistema dopaminérgico, né. Então, é uma informação bem importante. E aí esse estudo mostra, né, também por PET scan, a ligação aqui no estriado, na dopamina, né, no transportador. Então, nós temos, né, uma pessoa com 34 anos, uma pessoa com 50 e aqui com 73, né? E, obviamente, a captação, né, a ligação, na verdade, né, da dopamina no transportador vai diminuindo com a idade, né? E a ligação aqui da dopamina com o receptor D2, né, no estriado, mostra também uma redução, né, dessa ligação com a idade, né, uma redução bem pronunciada, né, no jovem. Então, uma maior ligação, e aqui mostra no idoso, né, já uma ligação bem fraca, né, mostrando então o efeito do envelhecimento também sobre o sistema dopaminérgico, né. Em relação à acetilcolina, né, estudos demonstram, né, que os neurônios colinérgicos eles sofrem alterações degenerativas moderadas durante o envelhecimento, resultando numa hipofunção colinérgica, né, que está relacionada a déficit de memória progressivos, né. Existe, claro, também uma teoria da doença de Alzheimer, né, que é a teoria colinérgica, que é a partir da morte de neurônios colinérgicos ao início da doença de Alzheimer, né. Então é uma das teorias, uma teoria mais antiga até mesmo, né. E também um estudo aqui de imagem, né, mostrou a ligação da acetilcolina no receptor colinérgico muscarínico. Então nós temos aqui um indivíduo com 19 anos, 34, 60 e 82, né, e notem que realmente há uma diminuição bem expressiva na ligação da acetilcolina com o receptor colinérgico. Tá? Ainda, né, falando um pouco da acetilcolina, existem evidências, né, que a degeneração dependente da idade nos neurônios colinérgicos pode ser devido a uma diminuição no suporte trófico, né, e aí aqui a gente faz uma relação do decaimento, né, da sinalização colinérgica com o envelhecimento, né. Então nós temos aqui a função colinérgica no eixo aqui Y e no X o envelhecimento. E aqui mostra, né, justamente esse decaimento da sinalização colinérgica, né, e uma correlação com também decaimento, né, de fatores tróficos, né, como o NGF, NGF. Tá? Ainda, né, falando um pouco sobre os neurotransmissores excitatórios e inibitórios, né, começando então pelo excitatório, o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório que nós temos no nosso sistema nervoso. Alguns estudos relataram uma diminuição, né, relacionada à idade do conteúdo de glutamato no tecido do córtex cerebral e no hipocampo, né, embora possa ser principalmente uma consequência das mudanças na atividade metabólica, em vez de uma neurotransmissão, de um efeito diretamente na transmissão glutamatérgica, né. Então, apesar de alguns estudos trazerem também essa relação do envelhecimento com uma diminuição do neurotransmissor, no glutamato, não se sabe bem se o efeito é sobre realmente o sistema glutamatérgico ou um efeito da atividade sináptica, né, naquelas regiões, né.
Também estudos in vitro não mostraram, né, alterações na liberação do glutamato durante o envelhecimento, tá? Liberação pré-sináptica, né? Já em relação à captação de glutamato, né, pelas células gliais, foi visto, né, uma perda no número de transportadores de glutamato, né, de alta afinidade, em terminais glutamatérgicos em ratos idosos, né? Então, em relação à captação de glutamato, sim, parece ter uma diminuição, né? No entanto, o achado mais significativo, sim, é um efeito na membrana pós-sináptica, né? Há uma diminuição na densidade dos receptores NMDA com a idade. Em relação, né, ao neurotransmissor inibitório, o GABA, né, há evidências então que as concentrações de GABA são reduzidas em adultos, né, mais velhos, em comparação com jovens, né, tanto no córtex frontal quanto no parietal. E algumas pesquisas, né, em animais e humanos mostraram alterações relacionadas ao envelhecimento no sistema GABA, né, tanto uma redução na síntese do GABA a nível pré-sináptico, como uma alteração, né, na composição das subunidades dos receptores do GABA-A e o GABA-B, e aí sim em nível agora pós-sináptico, e também uma alteração dos circuitos inibitórios. Passando agora para as neurotrofinas, né, que são moléculas muito importantes, né, no sistema nervoso. As neurotrofinas, elas são então uma família, né, falando um pouco da fisiologia delas, de proteínas que vão induzir a sobrevivência, o desenvolvimento e a função dos neurônios, né. No sistema nervoso central de mamíferos, né, os principais representantes das neurotrofinas, né, são o NGF, que é o fator de crescimento neural, o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, né, e as neurotrofinas, a NT3 e a NT4/5. Né. Essa imagem eu mostro, né, a ligação dessas neurotrofinas com seus receptores específicos, né. Então, nós temos aqui essas neurotrofinas ligando aqui no P75, tanto o receptor aqui TrkA, TrkB, né, TrkC, e aqui ligados nessas neurotrofinas, aqui o GDNF, mas todas elas, né, resultando aí num aumento na sobrevivência neuronal. Tá? Bom, em relação ao envelhecimento, né, as neurotrofinas elas parecem desempenhar um papel importante no envelhecimento, porque o aumento das suas concentrações pode restaurar a perda de algumas funções devido ao envelhecimento. Então, existem alguns modelos em animais, né, animais envelhecidos, animais idosos, onde houve a injeção, né, de neurotrofinas em regiões específicas do cérebro, né, intracérebro ventricular, e o que foi visto, sim, uma melhora em funções, né, principalmente cognitivas, que já haviam sido perdidas devido ao envelhecimento. Né? Então, parece sim que as neurotrofinas têm um papel bem importante no envelhecimento cerebral. Né? Por exemplo, né, a infusão do fator neurotrófico derivado das células gliais, o GDNF, né, ou do NGF, ou até mesmo um transplante de células secretoras de NGF no cérebro de macacos ou ratos velhos, né, ratos idosos no caso, né, demonstrou atenuar os déficits motores e cognitivos, né, produzidos aí por disfunções tanto nos sistemas dopaminérgicos quanto colinérgicos devido ao envelhecimento. Né? Então isso mostra que estratégias, né, que possam aumentar as neurotrofinas ou impedir o decaimento das neurotrofinas com o envelhecimento parecem estar ligadas a melhores rendimentos, né, principalmente cognitivos, nesses idosos. Né?
a expressão de algumas neurotrofinas, né, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, no hipocampo, diminui com a idade, né, já tem vários estudos mostrando esse efeito, né, e aí, claro, essa diminuição do BDNF pode estar relacionado também, né, como eu tinha falado, com a diminuição de funções cognitivas devido ao envelhecimento, né. Também há um déficit na expressão gênica de fatores neurotróficos, né, que promove, então, a sobrevivência neuronal, como eu mostrei naquela imagem lá anterior, né. Também essas neurotrofinas promovem crescimento de neuritos, plasticidade sináptica, né, principalmente na região hipocampal, né. Então, essa diminuição, né, tanto a nível de expressão gênica, está relacionado com uma maior vulnerabilidade celular durante o envelhecimento e também ligados a doenças neurodegenerativas. Né. Essa imagem, né, que eu trouxe desse artigo do Journal Neuroscience, ele mostra, né, um scatter plot mostrando uma associação negativa entre os níveis séricos de BDNF e o aumento da idade, né. Então, nós temos aqui no eixo Y BDNF, concentração de BDNF, e no X a idade, né. Podem ver que quanto mais idosa é a pessoa, menor é a concentração do BDNF, né. E aí existe uma proposição aqui onde o envelhecimento, né, diminui o volume hipocampal e diminui também os níveis de BDNF, resultando num déficit de memória, né. E é importante também destacar que o próprio BDNF também, a diminuição do BDNF vai resultar numa diminuição do volume hipocampal. Tá? Falando agora um pouco sobre o metabolismo energético cerebral, né? Então, existe uma teoria neuroenergética, né, que fala um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, mas também é uma teoria que reflete o efeito do envelhecimento sobre o metabolismo energético cerebral, né? Então, o envelhecimento, né, ele leva a uma diminuição geral da atividade, né, enzimática do corpo, e isso faz com que haja, né, uma diminuição também, uma desregulação mitocondrial, né, resultando assim numa alteração metabólica, né, fazendo com que haja, devido à disfunção mitocondrial, em alguns neurônios haja uma superregulação, né, de algumas enzimas da cadeia respiratória, e isso vai resultar num aumento de estresse oxidativo mitocondrial, levando assim, né, a uma diminuição de dano e um aumento de dano e uma diminuição de produção de ATP, levando assim à morte neuronal, né, e podendo evoluir, né, para uma demência, né. Então, sim, é visto que no metabolismo energético cerebral ele é afetado pelo envelhecimento, né? Há uma diminuição de produção de energia, né? E muito devido a um aumento do estresse oxidativo causado, né, pelo envelhecimento. Tá? Então, entrando nessa parte do estresse oxidativo, né, como efeito do envelhecimento no cérebro, né, assim como várias doenças neurodegenerativas, ocorre um declínio dos mecanismos normais da defesa antioxidante, né, então, principalmente as enzimáticas, né, o que aumenta a vulnerabilidade do cérebro aos efeitos deletérios do dano oxidativo, né. Então, em alguns estudos pós-mortem, né, em diferentes regiões do cérebro, foi revelado um aumento progressivo relacionado à idade, né, tanto nos processos de oxidação quanto nitração de proteínas, juntamente com uma diminuição, né, na atividade de algumas enzimas antioxidantes, como a superoxidismutase, a catalase e a glutationa redutase, né.
e também a atividade, né, do complexo 1, lá da cadeia respiratória, né, e, principalmente nas regiões do hipocampo e do córtex frontal. Então, a gente falei anteriormente, né, do metabolismo energético cerebral e também agora de estresse oxidativo, né, e fazendo um link entre os dois, né, lembrando que a mitocôndria, né, na região lá da cadeia de transportadora de elétrons, né, e fosforilação oxidativa, um dos principais locais de produção de espécies reativas de oxigênio do corpo, né. Nós temos então um aumento aqui no envelhecimento, nós temos um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e uma diminuição nas defesas antioxidantes, né, resultando então nessa situação de estresse oxidativo, mas muito, né, desse aumento da produção de espécies reativas ocorre lá na cadeia respiratória, né, devido ao envelhecimento, né. Normalmente em situações fisiológicas, né, em jovens, nós temos sim uma pequena produção de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria, que é importante, né, tem várias funções de sinalização, né, diferenciação, mas nós temos uma defesa antioxidante, né, para dar conta dessa produção basal de espécies reativas de oxigênio, né. A questão toda é que com o envelhecimento há uma diminuição nas defesas antioxidantes, né, e também por vários fatores, né, que vão também induzir a um metabolismo energético alterado, vai haver um aumento também na produção de espécies reativas de oxigênio, né, e a combinação dos dois leva, assim, a um estresse oxidativo que fica aumentado no envelhecimento. Reforçando essa questão do estresse oxidativo, né, nós temos então nos jovens, né, uma sinalização redox, onde existe sim a formação, né, de espécies reativas, né, tanto de oxigênio quanto nitrogênio, né, mas existe uma fisiologia normal, né, uma função normal, né, tanto nos receptores NMDA, quanto o transporte de receptores, a liberação de neurotransmissores, né? Não existe assim um dano oxidativo, né? Já em pessoas, já em idosos, né, ou pessoas com idade, adultos, jovens, vamos dizer assim, né, já existe uma situação de estresse redox, um pequeno aumento de peróxido, principalmente de peróxido de hidrogênio ou óxido nítrico, né, e aumentando assim, né, a formação de sulfetos, processos de oxidação, de nitração, né, num processo de uma fisiologia mais de envelhecimento, diminuindo assim a função de alguns receptores NMDA, mudando a atividade sináptica, né, e diminuindo a estabilidade celular. E, né, uma ponta aqui mais, né, já uma pessoa mais idosa, também um envelhecimento mais relacionado à questão patológica, né? Nós temos então aqui aí sim o dano oxidativo, né? Um aumento de superóxido, de radical hidroxila, né? Peróxido nitrito, resultando na produção, né, aqui de compostos, né, de oxidação e de nitração, de metabólitos, né, fazendo com que haja alteração, sim, de mecanismos celulares, uma disfunção mitocondrial, alteração de receptor, né, de função de receptor, uma situação de excitotoxicidade e morte celular, né, e aí sim é um envelhecimento, a gente pode dizer, mais patológico, né. Bom, eu falei de várias vias, né,
que estão prejudicadas, ou seja, estão alteradas com o envelhecimento, né, do corpo, do cérebro, né? Mas existem maneiras de reduzir, de atenuar esses efeitos, né, todos que eu falei, do envelhecimento sobre o cérebro, né? Então existe, né, um envelhecimento, podemos dizer assim, saudável, né, que vai então diminuir esses efeitos todos que eu falei, deletérios, né? Então já se sabe que exercício físico, restrição calórica, né, alguns nutrientes, né, como o ômega 3, então como os ácidos graxos poliinsaturados, né, eles causam no cérebro, né, efeitos benéficos que vão reduzir os efeitos do envelhecimento, né? Então, por exemplo, o exercício físico já é bem conhecido que ele aumenta os níveis de BDNF. Então, como eu falei, o BDNF é uma neurotrofina que diminui com o envelhecimento, né? E isso vai resultar em vários problemas, principalmente na região do hipocampo, plasticidade sináptica, né? O exercício é uma medida de tu aumentar os níveis de BDNF, ou numa pessoa já mais idosa, no mínimo diminuir a queda, ou evitar a queda dos níveis de BDNF, né? Então tudo isso, né, também dieta rica em ácidos graxos poliinsaturados ou restrição calórica, tudo isso vai resultar num aumento da cognição, num aumento da expectativa de vida, né, no menor risco cardiometabólico e no aumento, numa melhora da qualidade de vida, né? Por outro lado, todos esses efeitos que eu falei do envelhecimento sobre o cérebro podem ser pronunciados, né? Podem ser aumentados, né? Então, de um ponto que tu pode ter um envelhecimento saudável e diminuir esses efeitos, se tu tiver um envelhecimento mais patológico, tu vai aumentar, tu vai acelerar, vai acontecer mais rápido, né? Esses efeitos que eu falei do envelhecimento sobre o cérebro, né? Então, aqui nesse lado direito, né, nós temos situações como estresse, situações que vão aumentar, né, a produção de espécies reativas, principalmente de oxigênio, né, dieta hiperlipídica, dietas de cafeterias, né, uma alimentação não controlada, o sedentarismo, né, tabagismo. Então, tudo isso são situações que vão acelerar o processo de envelhecimento, né? Então, vai haver uma perda mais rápida cognitiva, uma diminuição na expectativa de vida, uma maior chance de desenvolver processos neurodegenerativos, né, ou doenças cerebrais. Certo? Bom, pessoal, e por último, né, eu deixo essa frase: envelheça com saúde, cuide do seu cérebro, né? Então, o cérebro ali fazendo exercício, tendo uma alimentação, né, controlada, rica em ácidos graxos poliinsaturados. Então, como eu falei, a gente viu vários efeitos do envelhecimento sobre o cérebro, sobre a fisiologia cerebral, né? Mas que eles podem ser atenuados com cuidados, né, como exercício, alimentação, né? Mas, de forma contrária, eles podem ser acelerados, né, com sedentarismo, com uma dieta rica em gordura, né, uma dieta descontrolada, estresse, tabagismo, né, situações que vão acelerar esse processo de envelhecimento e acelerar todos esses efeitos que a gente viu hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.